Psicologia das Massas e Análise do Eu foi um ensaio escrito por Freud em 1921. E se trata de uma análise feita no período entre guerras, exatamente quando tanto os nazistas quanto os fascistas começavam a ganhar força na Europa. Europa que havia sido devastada pela Primeira Guerra, que havia terminado um pouco antes, em 1918. E Freud começa dizendo que existe uma diferença muito grande entre aquilo que o indivíduo é, aquilo que ele pensa e age sozinho, e a maneira que ele se comporta e pensa quando faz parte de um grupo, ou como ele chama, de uma massa. É como se fôssemos dois seres completamente distintos. Porque se como indivíduos procuramos sempre ser pessoas conscientes e racionais, quando fazemos parte dessa massa, passamos agora a operar numa espécie de instinto de rebanho. Há, portanto, entre as massas, um fascínio em seguir um líder. Líder esse que se torna uma espécie de pai. E quanto mais ele for agressivo, mais violento e mais forte, maior vai ser o desejo de segui-lo e maior a capacidade de obedecê-lo cegamente. Cria-se agora, então, uma certa alma coletiva, onde cada um acaba sendo parte de um ser total, onde cada indivíduo deixa de ser único e age e pensa de forma uniforme. Todos agora passam a ser influenciados igualmente. Perceba que há uma diferença no ser individual e como ele pensa e age, e quando ele faz parte de uma massa. Na massa, ele passa a ser irreconhecível quando está ali no meio coletivo. E tudo isso ele faz, e assim ele acontece, de forma totalmente inconsciente. Esse indivíduo cria uma sensação enorme de poder, poder invencível, e passa a ser guiado pelos seus próprios instintos somente. O chamado senso de responsabilidade é plenamente perdido quando ele está incorporado nessa massa. Há também uma espécie de contágio mental. Nós ficamos sugestionáveis. E agora eu sou então capaz de fazer coisas que sozinho ou individualmente eu mesmo condenaria. É praticamente aqui um estágio de hipnose coletiva. Um exemplo bastante ilustrativo disso é o comportamento de uma torcida de futebol ou de uma manifestação de rua. Como se o homem descesse vários degraus na escala da civilização. Já que, quando ele era isolado, ele era um indivíduo que buscava sempre obedecer à cultura e o pensamento. Mas na massa, ele se torna guiado pelo instinto e se torna um sujeito bárbaro. É ali que nos tornamos também ao mesmo tempo ferozes e heróicos. Adquirimos um senso de onipotência, onde parece que tudo é permitido. Onde também perco minha capacidade crítica e passo agora a ser influenciável. Exatamente como uma criança eu regrido. Na massa, nós vemos a regressão acontecendo. Ao mesmo tempo que a massa é intolerante a qualquer um que pensa de forma diferente do grupo, essa massa também é cegamente crente a tudo que o líder disser. Quando a massa elege esse líder, elas fazem justamente para que ele as domine. É necessário que esse líder seja sempre opressor, já que há um desejo da massa em oprimir, mas ao mesmo tempo ela quer ser oprimida pelo líder. Uma característica desse ser coletivo ou dessa massa sempre vai ser uma tendência ao conservadorismo. Ela sempre terá uma aversão ao progresso, uma aversão a inovações ou até mesmo à ciência. A massa sempre reverencia a tradição. Dessa maneira, a massa se torna irreconhecivelmente violenta, alienada e cega na sua obediência a um líder sempre opressor. E lembre-se de uma coisa: a sociedade vive em ciclos, sendo totalmente possível esse comportamento de quando em quando ressurgir no meio de nós.